Agora é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho do Espírito Santo, é o Evangelho da vida íntima com Deus, é o Evangelho da consciência da verdadeira espiritualidade. Eu quero que você leia o tema que eu estou propondo para nós hoje. Eu não consigo nem ler de perto nem de longe, está chegando o dia da minha operação, mas o que Jesus buscava, 2 pontos, religião ou espiritualidade? Me responda. Qual era o objetivo de Jesus? Criar uma religião? Fortalecer o judaísmo, converter o judaísmo a uma religião aberta, generosa, inclusiva, e mais uma religião, todavia? Ou ele queria mesmo que o que ele chamou de minha igreja, que significa aqueles que eu estou chamando para o convívio da nova humanidade, com uma nova consciência, com um novo modo de viver, com uma nova iniciativa e interpretação da vida. Ele gostaria que aquilo virasse cristianismo, como veio acontecer com o imperador Constantino no IV século. Era isso que ele queria, e ele ficou satisfeito, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, ele verá o trabalho do esforço, do penoso trabalho da sua alma. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A satisfação qual era? Era de criar o cristianismo? Essa era a vontade de Jesus? Ou de criar um Frankenstein de seitas e grupos e denominações, cada uma dando um grito de guerra e cada uma postulando coisas que nunca passaram pela vida de Jesus, pelo ensino de Jesus, pelos modos de Jesus, pelos gestos de Jesus, nada estranhos a ele, mas ele caiu na realidade e veio dizer: o que eu estava propondo era uma coisa hippie demais, então não poderia nunca dar certo. Será que era isso? Enfim, você me diz, você me fala, você pensa e você raciocina se era isso. O que ele queria? Por exemplo, quando ele encontrou essa mulher aqui em Samaria, você sabe do problema que havia entre judeus e samaritanos. Eu não vou falar nisso aqui agora, seria um desvio, mas eles tinham uma dificuldade enorme, tem até o dia de hoje. Os samaritanos de antigamente são os palestinos de hoje, na Cisjordânia, embora haja comunidades genuinamente samaritanas dentro da Cisjordânia palestina. Há os samaritanos antigos lá. Mas o que você sabe sobre isso? Eles tinham um profundo ódio um do outro, eles se odiavam, eram grupos totalmente antagônicos, mais antagônicos do que a gente concebe hoje, mas era uma raiva daquele nível ucraniano-russo, russo-ucraniano. Provavelmente até os russos e os ucranianos, tirando o Putin da jogada, tirando a política, entre os povos haja muito menos dissidência e dificuldade. A política é que cria todo esse ódio exacerbado, mas os povos são muito mais próximos, muito mais irmãos. Se irmanariam mais facilmente se não houvesse essas guerras de titãs, com suas cabeças dominadoras e seus projetos totalitários ou autocráticos. No entanto, entre judeus e samaritanos, o ódio não dependia de lideranças, era intrínseco. E já vinha acontecendo, rolando aquilo há 500 anos, quando Jesus chega aqui e atravessa mais uma vez a Samaria, que era um chão minado,
e encontra aquela mulher pegando água ao meio-dia na fonte, ele pede de beber, vem aquele diálogo, ele diz, olha, se tu soubesses quem é que está falando contigo, tu pedirias a ele te daria da água viva. Aí inicia uma conversa sobre que água viva era essa, já que aquele poço de onde ela tirava água era um poço que tinha sido cavado pelo pai, um dos pais patriarcas da religião judaica. Tinha sido criado e fundado, escavado por Jacó. Aí ela evoca isso. Porventura, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, do qual a gente tem bebido todos esses anos. A gente vem bebendo disso aqui praticamente há quase 2 milênios. E tu achas o quê? Que tu és maior do que o nosso pai Jacó? Tu tens uma água, e se tu tens essa água superior, a água cavada pelo pai da religião, da nossa devoção, da nossa crença samaritana, do nosso monte Gerizim, mencionado como o Monte das Bênçãos por Moisés no Pentateuco, me diz, onde tu tens essa água? Aí Jesus diz, olha, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí é quando ela diz, eu não tenho marido. Jesus disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tu já tiveste, e esse que agora tu tens não é teu marido. Isso tu disseste com a verdade, mas chama o cara. Vai e chama. Não é ele que vive contigo, tu não vives com ele, vocês não comem o pão juntos, não dividem a mesma cama, não têm um convívio. Se isso foi visto como casamento ou não, não me interessa. Chama esse cara que também tem sede, como você também tem sede. Chama para vir aqui encontrar comigo, porque eu estou procurando gente que quer saber como faz para beber dessa água, que é maior do que a água de Jacó, do que a água dos poços humanos, do que as cisternas dos esforços humanos e religiosos. Vem tu e chama ele também. Pode vir. Aí inicia-se o diálogo, que eu quero ler para você. Está aí do verso 19 em diante, aonde se diz, ela diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Ela apontava para o Monte Gerizim, que está bem ali. Está o Siquém, que era a cidade onde eles estavam, nas imediações dela, onde está o poço de Jacó até hoje. Siquém era uma cidade ao pé, é uma cidade ao pé do Monte Gerizim. É só olhar para cima, você vê o Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos, que simbolizava, em havendo obediência, simbolizava as bênçãos prometidas por Deus para o povo de Israel. E os samaritanos, originalmente, são filhos de Abraão, de Isaque, de Jacó, são parte das tribos de Israel que se separaram no Reino Norte e depois, indo para o exílio deles, se misturaram no exílio, e os judeus, que eram absolutamente pessoas praticamente arianas na sua não mistura com outras pessoas, com outros grupos, com outras etnias, tinha que haver uma quantidade enorme de ritos e de assimilações para que um não-judeu fosse feito parte da comunidade judaica, ficaram com ódio dos outros samaritanos, eles já tinham se dividido entre Reino Sul e Reino Norte. Antes, agora, depois dos exílios, quando ambos voltaram, os judeus voltaram da Pérsia como judeus intactos, e eles voltaram do exílio deles totalmente misturados e sincretizados. Então cresceu um abismo imenso de ódio que já durava mais de 500 anos nessa intensidade que agora estava. E recentemente tinha havido exacerbações, terrorismo samaritano contra os judeus, um samaritano que
jogou ossos humanos dentro do templo para criar um sacrilégio contra o templo dos judeus, e o ódio que isso suscitou mais ou menos 18 anos antes, de modo que todo mundo amaldiçoava os samaritanos antes de irem para a cama. Antes do sol se pôr, todo judeu chamado piedoso amaldiçoava os samaritanos em nome do Deus de Israel. Esse era o clima, esse era o espírito, essa era a mulher, ela encarnava isso aqui, além da figura feminina e samaritana, mais esse ódio que o olhar judaico tinha para com os samaritanos, muito mais do que os samaritanos tinham para com os judeus. Eram os judeus os supremacistas, os arianos dessa relação, os superiores, os não misturados. E aí ela diz, os nossos pais, fazendo uma alusão geral a todos os que a precediam, especialmente no ambiente da cultura samaritana, adoravam neste monte, porque assim como o Monte Sião tinha uma importância total para os judeus em Jerusalém, o Monte Gerizim tinha uma importância absoluta para os samaritanos, era o que coube a eles, de lugar sagrado. Era o Monte Gerizim, era o lugar mais sagrado que eles possuíam. Era a Meca deles, era a Jerusalém deles, era o Vaticano deles, era o centro da religião, da adoração, era o lugar sacrossanto, era o santo dos santos deles, era o Monte Gerizim, era o lugar supremo de culto, de adoração. Aí ela diz, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, é a guerra dos lugares santos. É aqui ou é lá, lá é mais santo, Deus está mais lá do que aqui, a presença de Deus é mais forte lá, ou então a presença de Deus só acontece lá. São esses deuses dos povos antigos que eram deuses de montanhas, deuses de vales, deuses de lugares, deuses de caverna, deuses de nascentes de rios, deuses de mares, deuses de lugares que tinham sido declarados habitação de divindades, como Pedro, Tiago e João chegaram a propor a Jesus na transfiguração lá no Monte Hermon, no extremo norte de Israel, quando Jesus se transfigurou e falou com Moisés e Elias, aquele episódio todo que você encontra aí em Mateus, em Marcos e em Lucas. O mesmo episódio. Eles propuseram, especialmente na narrativa de Mateus, propuseram, Senhor, façamos aqui 3 tendas. Uma será a tua, outra de Moisés, outra de Elias, porque a mente humana trabalha na direção de querer criar uma casinha para Deus, uma morada para Deus, um container para Deus, um lugar onde com certeza a gente acha Deus, uma lâmpada para Deus, como se ele fosse um gênio para ficar ali, a gente abre a hora que quer, ou a gente vai e sabe que ele está lá. Vamos visitar a casa de Deus, aí a gente vai, anda de um lugar para o outro, aí quando entra no lugar, entra cheio de atitudes diferentes, e aí se curva, faz isso e faz aquilo, ou traz seus rituais, ou carrega os seus incensos, ou imola os seus sacrifícios, ou traz as suas próprias oferendas, pratica a sua sequência de ritos. Ritos estão na base essencial da necessidade religiosa do coração humano. Cumpre o rito, satisfez a Deus. Visita aquele lugar da morada de Deus, do CEP de Deus, e aí Deus registra, marca, tica a sua presença e diz, ele veio, meu filho não faltou, como se fosse um pai possessivo, uma mãe obsessiva, que fica vendo, quando tem muitos filhos, como é o meu caso aqui com a Adriana,
São 6 filhos, 6 netos e os agregados da família, reúne todo mundo, é uma multidãozinha. Então, se nós ficássemos contando ali quem veio, quem não veio, para considerar se eles estão mais próximos ou não, para achar e julgar qual é a atitude deles em relação a nós, pela presença física, pela visita à nossa casa. Sábado é dia de nós todos almoçarmos juntos, como em geral acontece. Então, quem foi que não veio? Deve ter alguma coisa errada. Por que ele não veio? Ele está perdendo o amor por mim? A consideração? Eu fiz aniversário, ele não me trouxe um presente? Ou não me mandou um bolinho, não veio trazer? Alguma coisa desse tipo. Como se Deus fosse assim, doente, possessivo, cheio de manias, determinante de ritos que precisam ser cumpridos para a gente declarar o nosso amor por ele, a nossa devoção. E se a gente não for ali, não subir aquele monte, não entrar naquela casa, não se ajoelhar, não fizer aqueles sinais, aqueles movimentos, não cumprir aquele gestual, não repetir aquelas orações ou rezas nas quantidades pré-determinadas, não seremos ouvidos, não seremos atendidos. E aí você pode colocar todos os elementos da magia, das crenças religiosas do seu grupo ou de qualquer grupo. É tudo a mesma coisa. Funciona a partir da mesma mecânica, você entendeu? Sempre foi. Dentro do cristianismo, fora do cristianismo, no judaísmo, entre os samaritanos, em qualquer religião da terra, os cananeus, os jebuseus, tanto quanto os nastas, os incas, os astecas, quem você queira, os celtas, no fim mudam apenas as siglas, mudam as impressões, mudam as simbolizações, os arquétipos, mas o que está por trás, o que lateja, o espírito é o mesmo, do Deus confinado, a casas, a árvores, a cachoeiras, a riachos, a lugares, a montanhas, a lugares santos. É o homem que cria esse santo que é determinado pelo homem e que é chamado de sagrado. Sagrado. É essa coisa que é sacra, que é feita santa pela determinação dos homens e pela continuidade sistemática e mecânica dos cultos naqueles lugares com aqueles ritos. É disso que a religião é feita, basicamente e essencialmente. Então, Jesus queria o quê? Que a gente, de fato, se tornasse uma religião, mesmo que seja um Frankenstein, essa coisa toda dividida, toda cheia de antagonismos, de ódios, de disputas, de maldições mútuas, de um lado para o outro. Essa era a vontade de Deus. Ele morreu na cruz por isso, como eu já citei hoje em Isaías 53, que depois de moer-se pela iniquidade humana, ele veria o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Ele ficou satisfeito de ver alguns sacerdotes judeus, continuando sacerdotes judeus, fazendo os seus sacrifícios, mas ao mesmo tempo dizendo que Jesus na cruz era o Cordeiro. Era isso que ele queria. Ele queria ver um grupo de cristãos que se fechassem em copas como num gueto e adorassem ali, só eles, e para sempre, e falassem em línguas e profetizassem e fossem embora para casa. Era esse o desejo de Jesus? Ou o desejo dele é que a gente saísse pelo mundo inteiro gritando e pregando que ele é o Salvador do mundo, batizando pessoas e indo adiante, indo adiante, indo adiante, deixando para trás gente que não sabe nem o que fez e que continua a ser quem era, sem ter nenhuma consciência
do que Jesus ensinou e nos mandou viver e praticar para nos tornarmos novos seres humanos de uma nova sociedade, de uma nova humanidade? Bastava o que se obteve? E o cristianismo, com a conquista do Império Romano, se transformando numa espécie de Estado romano contínuo no Vaticano da religião católica, era esse o sonho de Jesus? Ter um lugar de representação na ONU, de diálogo diplomático e de capilarização institucional na terra toda? Ou os outros grupos do cristianismo, como a gente viu semana retrasada, bispos e sacerdotes da Igreja Ortodoxa Russa abençoando o míssil Sarmet dos russos, Sarmet 2, foi apelidado de Satã 2, e abençoando o míssil, o maior míssil da história, com toneladas de megatons atômicos, com a capacidade de destruição incomparável. Jesus está satisfeito de ver o fruto do penoso trabalho da sua alma se transformar em bênção a mísseis, a guerras, um lado abençoando o outro lado contra o seguinte irmão, matando irmão, e o Deus de cada lado, supostamente o mesmo Deus abençoando um lado contra o outro, como a gente viu na história inteira. Esse era o resultado, foi para isso que Jesus morreu? Para que aquilo que se apelidou de igreja, que é um grêmio político, social, econômico, e que funciona como um gueto intolerante, ganhasse muita força e poder financeiro, político e de comunicação, de tal modo que eles pudessem influenciar a política do Estado e dos novos governos, mesmo que aqueles que pratiquem essas coisas não tenham nada a ver com a consciência do Evangelho, seja apenas a vitória do estandarte, seja apenas a vitória do porta-bandeira religioso, mas que não tenha nada a ver com o conhecimento de Deus, de Cristo, do Evangelho, com transformação da consciência, da vida, com o surgir de uma nova criatura, cheia do amor de Deus, da compaixão de Deus, da tolerância de Deus, da misericórdia divina. Era isso que ele queria, que surgisse algo que fosse só uma representação oca, sem o conteúdo dele, Jesus? Responda. Eu queria que você respondesse, porque tem gente que aparentemente ainda está na dúvida sobre qual é a vontade de Deus. O que é que Jesus quer? É um lugar onde se deva adorar a Deus? Sem lugar, Deus está sem chão, Deus está sem poltrona para sentar, sem um lugar de adoração para Deus, ele está sem um trono para ser soberano. Quem é que precisa disso? É Deus ou é você? Ou é você que nunca ficou livre do espírito pagão, desde o tempo das cavernas, desde o tempo do medo do trovão, dos raios, dos cultos à natureza, com medo de tempestades, de inundações? É você que precisa de uma montanha, de um lugar alto para se proteger? É um trauma pós-diluviano? Você quer um lugar bem alto para não ser alcançado e ser um lugar de proteção divina na sua vida? O que é que você pensa? Por que que Deus precisa de um lugar para ser adorado? Se Jesus disse, entra no teu quarto. Se Jesus disse que é noutra dimensão que a gente adora a Deus. Jesus então respondeu à mulher e responde a todos nós. Podes crer, mulher, crer em mim, que a hora vem
quando nem neste monte aqui, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Eu levo gente a Jerusalém desde a década de 70, já levei milhares. Mas nunca levei dizendo para a pessoa que lá você adora melhor a Deus, que fica mais perto. Se você botar a mão no Muro das Lamentações, você está tocando uma coisa sagrada. Não, você está tocando ruínas arqueológicas, com histórias e histórias acumuladas. Mas não tem nada de especial diferente do muro da minha casa. Nunca levei pessoas para nenhum lugar sagrado. Eu sempre as levei para uma viagem de conhecimento e percepção espiritual do que estava sendo ensinado. Mas, hoje mesmo, tem uma quantidade enorme de pessoas em Jerusalém por causa de Jerusalém, por causa do lugar sagrado. Vão trazer pedrinha, aguinha, folhinha, pozinho. Tem gente encomendando vidros e vidros e vidros de óleos de oliveira, do Jardim das Oliveiras, porque parece que é uma unção com óleo que cura melhor. É água fluidificada com pedacinhos, com pouquinhos, com litrinhos de águas do Jordão, como se fosse uma diluição que produz cura, como numa homeopatia divina. Enfim, é assim que funciona. Jesus disse: mulher, podes crer-me, que vai chegar a hora em que a tua consciência vai crescer e tu não vais mais ter essa questão. Isso é coisa da idade da pedra, é a espiritualidade dos Flintstones. É um negócio antigo, primitivo, básico, que a gente entende na criancice da mente, da alma, do espírito, da não evolução da consciência. Mas podes crer-me que vem a hora aonde tudo isso tem que ser superado, porque se vocês não conseguirem superar isso, é porque a consciência de vocês nunca se desenvolveu do ponto de vista do Evangelho. Aí ele continua e diz a ela: vocês aqui adoram o que nem conhecem, mas adoram. Vocês vêm aqui, fazem os cultos, se dedicam, se curvam, se dobram, evocam memórias, lembranças ancestrais, todas essas coisas, e vão embora para casa dizendo: Deus ficou contente com a gente, porque a gente não se esqueceu do lugar sagrado, e a gente veio beijar os pés de Deus nesse lugar aqui, e Ele está feliz com a gente. Mas não está feliz com quem não fez esse movimento até lá. Jesus disse: esse tempo tem que passar, senão vocês vão viver na idade da pedra, do espírito, não vão desenvolver consciência. Vocês adoram, mas adoram sem conhecimento. Aí ele diz: nós adoramos o que conhecemos. Ele está se referindo quem? Aos judeus de Jerusalém? É claro que não. Porque ele foi morto em Jerusalém, porque ele veio para o que era seu e os seus não o reconheceram, não o conheceram. Ele ensinou a palavra e ela foi rejeitada. Ele se apresentou e só falou de amor e ninguém quis. Propôs perdão e Jerusalém queria ódio. Ele propôs misericórdia até para com o invasor romano, mas Jerusalém queria guerrilha, guerra, ódio, sangue. Veio a ser totalmente destruída. Então é claro que ele não está falando dos judeus. Nós adoramos o que conhecemos. Quem é nós aqui? Nós, ele está se referindo àqueles que, como ele, tinham essa consciência. E ele estava formando essa consciência num grupo de pessoas que andavam com ele, de homens e mulheres, formando essa consciência, e essa era a esperança, de que essa consciência crescesse, porque ela não está no DNA dos judeus, nem habita as pedras de Jerusalém. Ela tem que ser desenvolvida
por um ato de compreensão e aprofundamento da consciência da fé, segundo o ensino do Evangelho em Jesus. Aí ele diz a ela, prosseguindo, mas vem a hora, e já chegou. Vem a hora e já chegou. É hoje o dia. Hoje era meio-dia que eles estavam conversando. Como nós que começamos hoje, meio-dia. Vem a hora, o sol está a pino. Já chegou, hoje é o dia. Quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é neste monte, nem em Jerusalém, nem em Meca, nem no Vaticano, nem em Aparecida, nem no Templo de Salomão, nem na Catedral Presbiteriana, nem em lugar nenhum que você chame de lugar muito especial. É só um lugar que tem uma história, mas não tem nada a ver com adoração a Deus. Adoração a Deus, eu repito todo dia, que ele disse, os céus dos céus não me podem conter. Os cosmos não me podem conter. E vocês querem construir uma casa para mim? Que palhaçada é essa? Vocês não entenderam que eu não habito em lugar nenhum do universo, eu habito em corações, em consciências quebrantadas e que vão sendo lucidificadas pela fé crescente. Vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, no coração, na mente, em verdade, com sinceridade, de todo ser, sem hipocrisia, sem disfarçatez, sem pirotecnia, sem a necessidade de um rito para involucrar a verdade. Não, é em espírito porque é dentro, e é em verdade porque o templo sou eu, e é a expressão da sinceridade do meu amor, da minha alegria, do meu prazer de viver, da minha gratidão por existir, do meu privilégio de ser vivo, lúcido e consciente e de poder ser cooperador de Deus nas práticas das obras de Deus, da vontade de Deus, dos feitos de Deus, nesta existência e em todas as outras dimensões e camadas de existência para a qual eu vou crescer e evoluir em nome de Jesus. Vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Olha bem para mim. São estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus está procurando gente assim. Gente maior do que lugares, do que ritos, do que fórmulas, do que mecânicas, do que crenças, do que catequeses e catequismos, do que doutrinações e do que dogmas, do que livros e um Deus preso e aprisionado em escrituras, um Deus livresco. Não, é em espírito. E é na verdade do ser, na experiência do ser. Nós conhecemos, e a palavra conhecer, usada por Jesus, designa conhecimento experiencial. É prova, é como quem chupa, como quem come, como quem sorve. É experiência real, mística, de Deus no coração. Esses são os que o Pai procura. Esse é o tipo de gente que ele está atrás. Gente que está em qualquer lugar. Gente me ouvindo aqui nos lugares mais distintos do planeta e nas circunstâncias mais diversas. Tem gente me assistindo à noite, cumprindo um turno. Está vendo ali, sentado na guarita de um estacionamento ali, naquela guarita, com o celular, no outro fuso horário, quietinho, o coração se esquentando, se derretendo, lágrimas escorrendo,
Espírito Santo dando testemunho da verdade na vida do indivíduo. Uma verdade que não tem limites de lugar, que não é lugarizada. É uma verdade existencial, é espírito. E é a sinceridade da melhor expressão humana do ser quebrantado diante de Deus. Essa é a hora que já chegou. E esses são os seres humanos que Deus está procurando. Você está com essa sede? Eu tenho conversado com algumas pessoas no último mês que estão com essa sede, com essa angústia, feliz angústia, com essa happy anguish, com essa angústia feliz, essa angústia de querer Deus, mais de Deus. Estão fazendo uma virada, uma transição de compreensão extraordinária que eles próprios jamais imaginaram que lhes aconteceria. E é assim, sabe por quê? Sabe por quê que é assim? Preste atenção. Jesus diz, porque Deus é Espírito, não é pedra, não é templo, não é cedro, não é arca, não é tábua de pedra de Moisés, não é vara de Arão, não é maná guardado dentro da arca, não é o véu espesso do santuário que dividia o santo lugar dos santos, não é uma casa feita por ninguém, não é. Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele habita com o quebrantado, com o contrito de coração. Uma pessoa entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto, fala com ele. Ele sabe, ele vê, ele te ouve. Ele é teu pai, ele te ama. Fala com ele, no teu coração, com toda a tua sinceridade. Ou então, 2 ou 3 reunidos em nome dele, em qualquer família, em volta de qualquer mesa, ou no ajuntamento pequeno de qualquer amigos, num encontro simples dos sinceros. Não precisa ser mega nada. Deus não é mega. Se Deus fosse mega, ele diria, eu já tenho o universo para me servir de catedral. Mas ele disse, nem o universo serve. Só serve o coração. Porque, como disse Salomão em Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. O universo tem fim, mas a eternidade, o coração do homem é mais do que infinito, ele é habitável pela eternidade. O finito ainda está dentro da categoria espaço-temporal, e o infinito também. É o que a mente não alcança no espaço-tempo, é o infinito. Mas o eterno não tem nada a ver com o espaço-tempo, nem com o finito, nem com o infinito. O eterno é o que pré-existe às coisas que foram criadas. O eterno é o que criou o finito e o infinito. Deus é espírito. E é para ser adorado em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Deus não é lugar. Deus não está preso a nenhuma mecânica, nenhum ritual, de nenhuma natureza, ainda que você quisesse. A sua mente é que está presa nessa roda de hamster, de condicionamento de milhares e milhares de anos de condicionamento religioso. Isso sim está no seu DNA, no DNA da sua família. E tem pessoas que até acham que ficaram livres disso, mas não ficaram, não. É a última coisa da qual a gente se livra é do sagrado. A última coisa na qual a gente mergulha e entra é no santo. As pessoas começam no sagrado, nos lugares, nos cultos de hora marcada,
Isso aí faz parte da idade da pedra do desenvolvimento da consciência humana. Até que você chega na dimensão do espírito e da verdade. Onde você é o templo, você é a catedral. Você é habitado pelo Eterno, de dia e de noite, porque Deus é espírito. E assim importa. O imperativo é imperativo. Porque Deus é espírito, é imperativo que os seus adoradores, genuínos, reais, o adorem em espírito e em verdade. Agora me responda, o que Jesus queria? Ele morreu na cruz para criar o cristianismo, para salvar com uma nomenclatura cristã o ocidente da Terra e ferrar no inferno o Oriente planetário? Ou só salvar aqueles que fazem parte do seu grupo humano imediato, conforme o seu arianismo religioso, seja você antinazista ou não? Boa parte dos judeus que eu conheço são anti-arianos, mas muitos deles sofrem de um arianismo de engenharia reversa, que é o sionismo, é aquele culto a Sião e à raça judaica e ao Estado de Israel. É um nazismo que fez engenharia reversa, que não tem as mesmas práticas, mas tem filosofia idêntica de supremacismo, de superioridade. Como os crentes brancos americanos sofrem do mesmo mal, como os crentes em geral, de todas as religiões de conquista. O que é uma religião de conquista? É aquela religião que diz: se a gente não disser e não ensinar para os outros o nosso credo, as nossas crenças, eles estão perdidos. Isso é religião de conquista. Toda religião de conquista gera divisão, guerra, ergue muralhas, separatismo, apartheids, diferenças, ódios, guerras, polarizações. Cada Deus abençoa o seu lado da batalha. Patético esse Deus. Mas a maioria dos seres humanos vê a vida assim. Aqui comigo, a maioria ainda vê a vida assim. Quando eu tomo alguma liberdade pessoal de expressar a grandeza dessa salvação, como eu creio desde menino, desde pastorzinho jovem, ordenado com 20 anos de idade, a minha tese foi sobre isso: o que Deus faz fora das instituições religiosas, sempre fez e sempre fará, porque foi aquilo no que o Evangelho me levou a crer. Significa que eu sou contra reuniões, ajuntamentos? Não, aonde eu chego surge um ajuntamento. Eu me converti em Manaus em 73 e a Igreja Presbiteriana de Manaus, que hoje é a maior igreja presbiteriana do Brasil, mas já é a maior igreja presbiteriana do Brasil desde o tempo em que eu ainda era pastor lá com meu pai. Eu saí em 1981, fim de 80, início de 81. Já era a maior igreja presbiteriana do país. E ela só tinha 33 pessoas. Comecei a pregar, me converti. Logo ela foi crescendo, 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 explodiu de tal modo que não cabia dentro dos seus templos. Fomos abrindo lugares, e nas casas, e nos grupos, e para todo lado, e foi aumentando. Aí eu fui a Portugal em 70 e pouco, passar não mais do que menos de um ano, claro, não chegou a esse tempo todo, passar alguns meses lá. Cheguei, viajei pela Europa, fui a Israel. Quando eu me plantei em Sintra, comecei um culto, só com os meus cunhados e minha cunhada. E a namorada deles, os namorados, foram se ajuntando. Daqui a pouco tinha uns 40, 50 jovens, 60. Quando eu voltei para o Brasil, eu deixei um pequeno grupo que hoje é a primeira igreja batista de Sintra, ali perto
bem na frente da estação ferroviária de Sintra. Começou na Casa dos Pinedos, onde o meu sogro morava. Onde eu vou, começa grupo. Quando eu deixei de ser pastor local na Igreja Presbiteriana Betânia e virei pastor honorário, porque eu não tinha mais tempo, tinha que viajar. No entanto, eu comecei um grupo da minha casa, que cresceu com a minha mulher, naquele tempo, com a Alda, com o Heraldo, com o Vanderlei, com o Robin, com a Tati Glass, com o Madruga, Lauren, com vários. Foi crescendo, virou uma pequena igreja, hoje é a Igreja Presbiteriana Oceânica, que porque o pastor ficou muito radical, atualmente lá é um cara mais santo do que os santos, virou um puritano, fechadíssimo, se desligou até da Igreja Presbiteriana, infelizmente, e já não tem mais ninguém lá, meu filho na fé, porque se tivesse gente que fosse minha filha na consciência, não teria acontecido isso. Mas aonde eu fui, sempre comecei, sempre reuni pessoas. E assim foi a vida inteira, eu não vou contar essa história toda. Mas se eu fico alguns dias, um mês num lugar, quando eu vejo já tem um grupo reunido e que não quer mais se dissolver, aqui na minha casa, em Brasília. Eu estou aqui há 16 anos nessa casa, praticamente. Sempre tivemos reunião. Reunião segunda-feira, reunião quarta-feira, reunião domingo, reunião, grupo. Caminho da Graça, basicamente, é a expressão de pequenos grupos de convivência de fé e de adoração e de pessoas que voltam para a vida para tentarem ser sal e ser luz. Eu sou contra o ajuntamento para a gente conviver, trocar, se acarinhar, se ajudar, se levantar, se estimular, se exortar, se edificar. Não! Claro que não! Eu só não sou alguém que crê em qualquer que seja o poder da religião. A religião faz bem para quem não tem nada, precisa daquele lugar. É melhor do que nada, é um ajuntamento, é pelo menos um lugar de pertencimento, é pelo menos um lugar para ir. E para muita gente é uma tábua de salvação. Realmente é um salva-vidas. O cara não tem nada, é um cobertor. Ele está dormindo na rua, ao relento na vida. Pelo menos é uma sopinha. Mas não é a vida que Jesus chama para a gente ter. O que me dá pena é ver a pessoa passar o resto da vida como um indigente da religião, sem aprender a se botar em pé, andar com as suas próprias pernas, a evoluir a mente, a consciência, a adoração, a ser ele mesmo um templo andante, ambulante, carregado de glória, de vida, de graça, de fé, de esperança, de amor, sendo ele mesmo a ONG viva, a produção das obras, das ações, sendo a vida dele como uma árvore frutífera, como uma árvore da vida que dá fruto o ano inteiro. É isso que eu entendo que Jesus nos chamou para nos tornarmos os membros de uma nova consciência humana, para sermos o salto evolutivo que a humanidade não deu. O salto evolutivo não veio com o Império Romano, o salto evolutivo não veio com o surgimento do cristianismo, o salto evolutivo não veio com o protestantismo, nem veio com a Renascença, nem veio com o Iluminismo, nem veio com o humanismo do século XX, nem veio com o feminismo. O salto evolutivo não virá com conquistas espaciais. O salto evolutivo não tem a ver com descobertas de natureza quântica. O salto evolutivo só acontece quando surge uma nova criatura, uma nova criação, um regênesis. Quando você é nascido da água e do espírito, quando é nascido em espírito e em verdade, quando a consciência
da eternidade e rompe, vencendo a mediocridade do espaço-tempo e o nosso aprisionamento a uma vida que só vai do nosso berço até a nossa sepultura e não tem esperança de mais nada. Por isso é um viver e é uma existência tão angustiosa, tão angustiada, tão ansiosa, tão infeliz, tão acabante, tão em contagem regressiva, tão em desespero, como a maioria das pessoas vivem, porque no máximo elas têm religião, mas elas não foram possuídas pela adoração, pelo conhecimento, pela experiência de Deus em espírito e em verdade. Jesus, que essa palavra singela, simples, que eu estou ensinando desde o início da minha jornada contigo, encontre uma nova geração, novas mentes e novos corações, que não se achem já maduros demais para não ouvirem e para não se converterem, endurecerem-se. Ao contrário, eu te peço que seja gente tenra, gente simples, gente nova, gente que acolha, gente que creia, gente que se transforme no santuário, gente que vire igreja, seres igreja, seres templo, seres catedrais vivas de Deus andando pelo mundo, ensinando a palavra da vida, primeiro com as suas próprias vidas e também com a interpretação da vida através das suas próprias palavras. É o que eu te peço que o Espírito Santo realize, porque foi para isto que tu morreste. E são estes os frutos que tu vendo, ficas satisfeito pelo penoso trabalho da tua alma. É o que eu peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.